No Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. É sempre um prazer estar aqui às sextas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre cuidados com a pele no inverno. Não é nenhuma novidade que o tempo frio exige cuidados especiais e mais intensos com a nossa pele. Basta cair um pouquinho a temperatura que ela já sente e dá sinais de ressecamento, de fragilidade. E mesmo quem tem a pele oleosa precisa ficar de olho nos cuidados, pois aquele friozinho que algumas pessoas adoram podem ser bem prejudiciais e se não houver uma proteção adequada, a pele pode sentir um pouco. Sobre isso, nós vamos conversar com a doutora Rebeca Galvão, dermatologista, que já está aqui em nosso estúdio. Seja bem-vinda, doutora Rebeca, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Cris, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E aí eu já vou direto ao ponto. Por que é que a pele precisa de mais cuidados no inverno? Então, a gente sabe que no inverno a gente tem uma menor transpiração. O frio, a umidade mais baixa acaba prejudicando a nossa barreira cutânea. Então a pele, ela sente, já que a gente transpira menos, a gente tem uma umidade menor. A água, ela acaba ficando prejudicada na nossa barreira cutânea. E o que é que acontece, né? A gente fica com a pele bem mais seca, opaca, ressecada, chegando até a descamar, né? Em alguns casos. E algumas áreas também elas sofrem mais. A gente tem áreas que ficam mais ressecadas, né? Os lábios, os cotovelos, as nossas mãos, que são áreas mais expostas, né? Os joelhos também. E por que isso acontece? É a falta de hidratação ou a falta, às vezes, de um cuidado mais intenso por parte das pessoas? Isso, a gente tem vários desafios, né? Além, né, do próprio clima, da diminuição da transpiração, as pessoas bebem menos água. As pessoas costumam tomar banhos muito mais quentes. Quem tem costume de usar bucha, isso prejudica bastante durante o banho. Então, a gente precisa estimular, principalmente, uma hidratação adequada. Muitos pacientes falam, você pergunta, você está hidratando sua pele? Tô, doutor, eu uso Victoria's Secret, eu uso Natura, marcas, né? Perfumados. Os perfumados, eles geralmente podem dar uma emoliência, uma maciez à pele, mas existem os hidratantes adequados, os hidratantes de tratamento, que muitas vezes não tem nem cheiro, ou quando tem, o cheirinho é muito leve ou nem é tão agradável. E a gente precisa estimular essa hidratação, porque o hidratante, ele vai manter a nossa barreira da pele, né, a nossa barreira saudável. E aí a gente precisa hidratar logo após o banho. Então, tudo que a gente puder minimizar o ressecamento, então evitar os banhos prolongados, evitar os banhos muito quentes, usar sabonetes adequados, né? Hoje a gente tem Síndetes, tem os sabonetes glicerinados, que mantêm mais, né, essa pele menos ressecada, protegem mais o manto lipídico, que ajuda na preservação dessa barreira cutânea. Então, tudo isso é importante, hidratar logo após o banho, com hidratantes adequados, porque a nossa pele precisa da água para manter suas reações metabólicas, suas enzimas, seus aminoácidos funcionando de forma normal. A senhora falou aí agora sobre alguns pontos que ressecam com maior facilidade. Mão, cotovelo, joelho. Então, qual é a rotina? Vamos dar uma dica agora, primeiro do corpo, depois a gente vai para a face, tá bom? Qual a rotina que nós devemos ter no nosso dia a dia, além de evitar aquilo que a senhora já falou, banho muito quente, a bucha? Quais produtos utilizar? São óleos, são cremes, para evitar esse ressecamento e essa hidratação, manter essa hidratação? Então, falando primeiro do corpo, né, a gente precisa hidratar logo após o banho. O ideal é nos 3 primeiros minutinhos, quando a pele ali ainda está meio úmida, para facilitar, né, esse espalhamento do produto. E existem substâncias chaves que a gente pode procurar nesses hidratantes. Ureia é bem difundida, famosa, o ácido hialurônico, as vitaminas, a vitamina E, a vitamina B5, né, que é o pantenol. Então, a gente precisa buscar
essas substâncias, as ceramidas, os óleos minerais, como você citou, né? Os ácidos graxos. Então, tudo isso faz com que a água seja mantida, né? Previne a evaporação da água, mantém a umidade na pele e fornece mais água para a nossa pele, mantendo a pele mais saudável. Sobre a questão da bucha, ela provoca uma esfoliação e isso é negativo no inverno? Com certeza. Então, assim, a própria água, independente da temperatura, né? Ela acaba tirando um pouco a proteção da nossa pele, o manto lipídico que protege a nossa barreira cutânea. Então, a água quente ainda é pior, porque tira mais ainda essa proteção, e a bucha pior ainda, né? Falando agora um pouquinho do rosto, eu até falo para quem não consegue tomar um banhozinho mais morno para frio e toma muito banho quente, evita lavar o rosto durante o banho, lava quando sair, né? Para já minimizar esses danos. Ótimo. Então, lavar o rosto sempre com água fria. Isso. Isso vai ajudar de que forma? A água quente, como eu falei, ela tira mais ainda a nossa proteção natural, né? Vai dificultar o manto lipídico se manter para proteger a nossa pele. E os sabonetes de rosto também devem ser usados de forma adequada. Os pacientes que têm uma pele oleosa, a gente consegue até manter os sabonetes, né, que controlam essa oleosidade. E aqueles que têm a pele mais sensível também têm que usar os sabonetes, principalmente nessa época, adequados para aquela pele mais sensibilizada. E a gente tem diversas opções no mercado hoje em dia. Muito bom a senhora falar sobre a pele oleosa, que muita gente que tem a pele escura e oleosa, ou vice-versa, ou não, só tem a pele escura ou a pele oleosa, acha que não necessita ter tanto cuidado. No inverno, quem tem pele oleosa necessita também ficar atento. E quais são esses cuidados? A gente sabe que hoje mesmo aqueles pacientes com a pele mais oleosa, aquela pele mais acneica, ela precisa de uma hidratação adequada. Porque, como eu falei, a água é fundamental para manter todas as reações metabólicas da nossa pele. Então, aqueles pacientes com acne precisam usar um hidratante adequado. Na grande maioria das vezes, um paciente que tem a pele oleosa, a gente vai preferir um hidratante que tenham essas substâncias capazes de manter a hidratação, mas numa forma de sérum, né, numa espalhabilidade melhor. Já aquelas pacientes com a pele mais ressecada, né, quem tem alguma atopia respiratória, mulheres mais velhas, menopausadas, a gente sabe que a pele precisa de uma hidratação maior, principalmente agora no inverno. A gente pode usar esses hidratantes, mas num veículo um pouco mais denso, em creme, e isso também a gente tem hoje em dia várias opções. Doutora, vamos falar um pouco sobre a skincare, né? Vamos encerrar falando um pouco sobre isso. Algumas pessoas não sabem a ordem do que usar, né? Como é que é feita uma verdadeira limpeza diária para que a gente tenha uma pele saudável e hidratada nesse inverno? Dá essas dicas aí pra gente agora, para os ouvintes também. Então, o nosso skincare vai depender da rotina de cada um, né? Produtos básicos e principais. O primeiro de todos, uma boa higiene. Então, a gente vai usar um sabonete adequado, não precisa estar lavando o rosto mais de 2 vezes ao dia. Se a gente lavar demais também acaba desprotegendo. A gente precisa adaptar a sua rotina aos seus cuidados diários, que são super importantes. O que não pode faltar, então? Uma boa limpeza, um bom hidratante adequado para o seu tipo de pele, o filtro solar. E daí a gente vai de acordo, né, com sua rotina. Eu sou uma pessoa que eu me maqueio muito, vamos supor. Então, eu preciso ter um demaquilante, eu preciso ter, às vezes, uma água micelar, né, para demaquilar. Após isso, após demaquilar, a gente usa o sabonete adequado para o meu tipo de pele. Depois, a gente vai usar um hidratante e depois o filtro solar, que não pode faltar. Principalmente no inverno, as pessoas acham que não precisam usar o filtro solar, mas a gente precisa usar. Olha a dica aí, gente. Apesar da incidência, né, dos raios solares estarem menor, a gente precisa manter. A gente tem claridade o dia todo, então a gente está exposto, não pode deixar de usar o filtro. Isso seria uma rotina da manhã. E à noite a gente pode também usar um hidratante, a gente pode usar um ácido, né? E quando eu falo ácido, às vezes as pessoas falam, eu estou usando um ácido, mas é o ácido hialurônico. Eles confundem muito o nome, mas o ácido hialurônico, ele é hidratante. Ele vai hidratar a nossa pele. A gente produz o ácido hialurônico na nossa pele, ele está presente na nossa matriz intercelular. Então, o ácido que eu digo pode ser um ácido clareador,
bronzeador, pode ser alguma outra substância que tenha o efeito de rejuvenescedor. Então, o hidratante e o ácido vai depender da necessidade de cada um e da rotina diária de cada um. Mas o que não pode faltar mesmo no nosso skincare, uma boa limpeza, um bom hidratante e um filtro solar adequado. Foi bom falar sobre, para a gente encerrar, já ia encerrar, mas falou sobre essa questão do ácido, né? As pessoas aproveitam um pouco o inverno para fazer essa descamação da pele através de ácido, essa renovação, porque no inverno os raios solares diminuem mesmo. Então, é natural isso, é normal isso acontecer? É uma boa dica também? É uma boa dica. O inverno, ele não é só vilão, né? Ele realmente traz danos à nossa pele, mas que a gente pode, né, com os cuidados adequados, minimizar isso. Mas ele também é o período ideal para a gente fazer alguns tipos de tratamento, justamente por conta dessa diminuição, né, da incidência dos raios solares. Então, é um período ótimo para a gente indicar os peelings, indicar laser. Então, a gente também tem que ficar atento e procurar um profissional, claro, de sua confiança, um profissional adequado para realizar esse tipo de tratamento no inverno. Ótimo. Então, de que forma as pessoas terem acesso à doutora Rebeca Galvão? Dá aqui seu @ e fala um pouco mais de que forma os ouvintes terem acesso aos seus serviços. Então, hoje aqui em Feira eu atendo em 4 locais, atendo no Encar de Especialidades, em Cardioestética, atendo na Felicitar, na Clínica Hiperbárica e na UEL Estética. E meu @ é doutora, na verdade, dra.rebeca.dermato. Rebeca com K. E eu fico à disposição, né? Qualquer dúvida, podem me procurar, entrar em contato. E só agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos aos nossos ouvintes. Esse foi mais um Direto ao Ponto, em nome de Biosalgante, o primeiro salgante brasileiro 100% livre de sódio. O @ do Biosalgante é simples, é só colocar lá, @Biosalgante, e você vai conhecer sobre esse produto. União Médica, com você em todos os momentos. Café 2 de Julho, aquece e esquenta o seu coração. E Ciface, há 12 anos, devolvendo sorrisos e autoestima. Gente, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto.